Minha cunhada mostrou fotos minhas traindo no jantar de milha. Agora meu irmão não vai te dar um centavo, ela disse com um sorriso cínico. Eu fiquei em silêncio e apenas apertei o play no meu celular. E então todos ouviram a gravação. Eu tenho provas de que ela tá traindo, disse Amanda, minha cunhada, fazendo um verdadeiro teatro enquanto tirava um envelope pardo da bolsa. Todo mundo se reuniu ao redor da mesa de jantar, soltando suspiros e cochichos, enquanto ela espalhava várias fotos sobre a superfície brilhante da madeira. Eu continuei sentada, tranquila, no canto da mesa, tomando minha água e só observando. Meu nome é Sophie Bennett. Tenho 32 anos. E estava assistindo a família do meu marido tentar destruir meu casamento de 8 anos. A ironia daquilo tudo era gritante. As fotos me mostravam encontrando homens diferentes ao longo do último mês, almoçando, tomando café, até jantando. Em cada imagem eu parecia envolvida em conversas profundas, sorrindo, inclinando o corpo, às vezes até tocando na mão deles. Para alguém desavisado, aquilo parecia bem suspeito. Olha só isso, Amanda disse, empolgada. Enquanto o David se mata de trabalhar, ela anda por aí com outros homens. Ela se virou para o meu marido, que estava sentado ali, imóvel, ao lado da amante dele, Jessica. Agora você não precisa mais se sentir culpado por causa da Jessica. E definitivamente não tem que dar um tostão pra Sophie no divórcio. David nem sequer olhou pra mim. A mãe dele, Eleanor, pegou uma das fotos com a mão trêmula. Sophie, como você pôde? A gente te acolheu nessa família há tantos anos. Antes, essa decepção teria me machucado. Hoje em dia, eu só dei um sorrisinho e soltei um suspiro. E então? Amanda insistiu. Não vai falar nada? Coloquei meu copo na mesa com calma e olhei em volta. David ainda evitava o meu olhar. Os pais dele pareciam abalados, embora eu tenha percebido que o pai, George, estava mais desconfortável do que bravo. Amanda se mantinha em pé, com uma das mãos na cintura, apontando para as fotos com a outra. As fotos estão ótimas, comentei. A iluminação tá perfeita. Deve ter saído caro esse detetive particular, né? O sorriso de Amanda sumiu. Ela claramente não esperava por aquilo. É só isso que você tem a dizer? Rebateu irritada. Nem vai negar? Levei a mão até a bolsa. Todo mundo ficou tenso, achando que eu ia chorar ou me confessar. Mas em vez disso, tirei meu tablet e coloquei sobre a mesa. E por que eu negaria? Perguntei, com a voz firme. Esses homens das fotos são todos advogados de divórcio. Silêncio total. O quê? Amanda gaguejou. Apontei para as fotos. Esse é o James Morrison, o melhor advogado de família da cidade. Esse aqui é o Michael Chen. O escritório dele é especialista em casos que envolvem traição. E esse jantar aqui foi com o William Parker. Ele é craque em lidar com gente que tenta esconder bens antes do divórcio. O rosto de Amanda ficou branco como papel. David de repente achou o copo de água dele super interessante. Como eu ia dizendo, continuei. Quando descobri sobre o caso do David com a Jessica, há 3 meses, comecei a me preparar. Você tá mentindo, Amanda disse, mas nem ela parecia acreditar no que estava dizendo. Liguei o tablet. A melhor parte de reuniões legais é essa. Sempre tem registro. Mostrei e-mails, contratos assinados, tudo documentado. Mas isso nem é o mais interessante, acrescentei encarando o David. A voz de Eleanor saiu trêmula. Como assim? Durante uma dessas reuniões, eu fiquei sabendo de umas transferências de propriedades bem suspeitas na família. Muito dinheiro e imóveis mudando de dono. Empresas novas sendo abertas. Deixei as palavras pairarem no ar. George se remexeu na cadeira, visivelmente desconfortável. David franziu a testa. Pai, disse em tom de desconfiança. Foi por isso que você me fez assinar aqueles papéis no mês passado? Você disse que era só coisa de rotina da família. Vi o momento em que a ficha caiu pra ele. A família dele não estava apenas ajudando na traição. Estavam ajudando a esconder dinheiro antes do divórcio. David, querido, a gente só queria te proteger. Eleanor começou nervosa. Eu a interrompi. Na verdade, o que vocês fizeram foi fraude. Sorri. E meus advogados têm tudo documentado. Amanda despencou numa cadeira, derrotada. Você sabia, ela murmurou. Você sabia o tempo todo? Assenti com a cabeça e comecei a juntar minhas coisas. Da próxima vez que contratar um detetive particular, certifique-se de que ele não esteja trabalhando pros dois lados. Levantei, ajeitei o vestido. Ah, e mais uma coisa. Os advogados do David? Ontem mesmo eu contratei o melhor. Caminhei até a porta e antes de sair me virei. David, seu advogado vai receber a papelada amanhã. Sugiro que leia com atenção, principalmente a parte sobre a fraude. E Amanda? Olhei direto nos olhos arregalados dela. Valeu pelas fotos. Vão ser ótimas como prova. Meus saltos ecoaram pelo chão enquanto saía dali. Dentro do carro, finalmente deixei escapar um sorrisinho de canto. Eles achavam que tinham me encurralado. Mal sabiam o que os esperava. Os dias seguintes foram um verdadeiro caos. Meu celular não parava de tocar com mensagens da família do David. Algumas eram ameaças. Outras, tentativas de reconciliação cheias de drama. Amanda especialmente oscilava entre raiva e desespero. Suas mensagens estavam ficando cada vez mais desesperadas. Você não pode fazer isso com a gente. Somos família, dizia a última. Fiquei pensando nessa palavra. Família. Eles não me trataram como família quando estavam tramando me deixar sem nada. Ignorei a mensagem dela e continuei focada nos meus preparativos. O escritório do James Morrison era exatamente o que eu esperava. Madeira brilhante, poltronas de couro e aquele ar de autoridade no ar. Eu estava sentada na sala de reuniões revisando alguns documentos enquanto esperava. Pontualmente, David entrou com o advogado dele, seguido por Eleanor e George. Amanda foi a última a chegar, tentando parecer confiante, mas estava claro que era só fachada. Senhora Bennett? James me cumprimentou com um aceno de cabeça. Podemos começar? Observei o rosto de David enquanto James apresentava as provas. Ele ficou pálido quando mostramos nossa linha do tempo. Cada movimentação suspeita de propriedade, cada empresa nova, cada tentativa de esconder dinheiro. Eleanor agarrou o braço dele quando James mencionou possíveis acusações criminais. Isso é um absurdo, disse o advogado de David. Foram apenas decisões normais, de negócios da família. Será? Perguntei, deslizando um maço de documentos na direção deles. Porque esses papéis mostram que meu nome foi retirado dos ativos da empresa da família 3 meses atrás. Exatamente quando o David começou o caso dele. Uma coincidência interessante, não acha? George se remexeu na cadeira.
sempre foi o elo mais fraco, mais preocupado com a reputação social do que com qualquer escândalo. Bom, James continuou. Estamos dispostos a ser razoáveis. A senhora Bennet ajudou a construir o sucesso dessa família. Ela só quer a parte dela, que é justa. Parte justa? Amanda retrucou indignada. Ela quer é destruir a gente. Me virei pra ela, tão calma quanto antes. Não, Amanda. Eu tô protegendo aquilo que ajudei a construir. Quer que eu coloque o áudio de você e o David discutindo como garantir que a interesseira não ficasse com nada? O rosto dela empalideceu na hora. David levantou a cabeça num estalo. Você gravou a gente? Não, respondi tranquila. Quem gravou foi sua amante. A Jessica ajudou bastante. Assim que mostrei pra ela as provas de que o David também estava planejando deixá-la, depois que tivesse tudo garantido, a sala virou um pandemônio. Eleanor começou a chorar. George exigia falar com o advogado pessoal dele. Amanda gritava, se sentindo traída. E eu, continuei sentada, observando meu marido perceber, aos poucos, o quão completamente ele tinha sido derrotado. Aqui está o que vai acontecer. James se impôs no meio do caos, com a voz firme, que impôs silêncio imediatamente. Temos provas documentadas de tentativa de fraude. Podemos seguir com um processo criminal, ou podemos chegar a um acordo razoável hoje mesmo. Vocês decidem. O advogado de Davy pediu um momento para conversar com ele em particular. Eles se afastaram, cochichando num canto. Eu observei o corpo do David, antes tão cheio de pose, murchar aos poucos. Sempre foi arrogante, achava que era o esperto da história. Mas agora, parecia um boneco esvaziado. Aceitamos os termos, anunciou o advogado dele por fim. Excelente. James sorriu. A senhora Bennet já deixou claro o que deseja. Ele distribuiu as cópias da proposta de acordo. Eu tinha sido cuidadosa, mas não vingativa. Queria apenas a parte que me cabia. Nada mais, nada menos. Isso é um absurdo, exclamou Eleanor. Mas George colocou a mão no braço dela, como quem pede calma. Assina, David, ele disse baixinho. A gente não pode deixar isso vazar. David pegou a caneta, mas Amanda fez uma última tentativa desesperada. Espera, aquelas fotos, elas foram tiradas em lugares públicos. Ela fez questão de se exibir nesses encontros. Não aguentei e dei uma risadinha discreta. Claro que foram em lugares públicos. Eu queria que vocês vissem. Cada almoço, cada cafezinho. Eu sabia que estavam me seguindo. Só garanti que o detetive visse exatamente o que eu queria mostrar. O momento em que perceberam que tinham sido manipulados com as próprias armas foi o primeiro instante de verdadeiro silêncio, desde o começo daquela reunião. Um a um, os documentos foram assinados. Quando James começou a recolher a papelada, me levantei para ir embora. Sophie, David me chamou, a voz estranha, quase assustada. Quando foi que você ficou tão calculista? Parei na porta, me virei por um instante. Eu aprendi com os melhores, não foi? A própria família me ensinou. A ironia das minhas palavras não passou despercebida por ninguém ali. Saí do escritório com uma leveza que não sentia há meses. Às vezes, a melhor vingança não é simplesmente ganhar. É mostrar que eles te subestimaram o tempo todo. Lá fora, o ar de outono estava fresco e limpo. Meu celular vibrou com uma mensagem da Jessica. Acabou. Obrigada por me mostrar quem ele realmente era. Sorri, lembrando de como foi fácil transformar a amante do David em aliada. Depois que mostrei todas as provas da traição em série, ela ficou mais do que disposta a compartilhar os áudios, as promessas dele, os planos de descartá-la assim que colocasse as mãos no dinheiro. Assim como ele fez comigo. Às vezes, as alianças mais fortes vêm dos lugares mais improváveis. No caminho de volta para casa, fiquei pensando em família. Não na que me apunhalou, mas na que eu ainda vou construir, do meu jeito, com os meus valores. 6 meses depois do acordo, eu estava sentada na varanda do meu novo apartamento, tomando um café e assistindo a cidade despertar. O sol da manhã projetava sombras longas sobre a sala recém-mobiliada, destacando o novo começo que eu estava construindo para mim. Meu celular vibrou com uma mensagem da Jessica. De todas as pessoas mantivemos uma amizade improvável, mesmo depois de tudo. Você não vai acreditar em quem eu acabei de ver no café Riverside. A Amanda. E ainda tentou fingir que não me viu. Sorri, lembrando de como a família toda desmoronou depois daquela reunião. A fachada perfeita da empresa familiar se partiu sob o peso das próprias mentiras. George havia se aposentado mais cedo, alegando problemas de saúde. Mas todo mundo sabia que era só pra fugir dos cochichos no tão querido clube de campo dele. Eleanor se jogou no trabalho voluntário, tentando desesperadamente manter as aparências e o status social da família. Amanda talvez tenha sido quem enfrentou o maior choque de realidade. O envolvimento dela na tentativa de fraude custou seu cargo na empresa da família. A última notícia que tive é que ela estava trabalhando como contadora júnior em uma firma pequena. Um belo rebaixamento, considerando o título executivo que ela ostentava antes. Meu celular tocou. Era o James Morrison. Sophie, ele cumprimentou, com aquele tom sempre caloroso. Só queria te avisar que a última das transferências foi concluída. Agora está tudo oficialmente resolvido. Obrigada, James, por tudo. Sabe, ele disse com um tom pensativo. Em todos os meus anos como advogado, nunca vi alguém lidar com uma traição com tanta precisão estratégica. Já pensou em trocar de carreira? Soltei uma risada, mas as palavras dele ficaram na minha cabeça. Ao derrotar David e a família dele no próprio jogo, eu descobri partes de mim que nem sabia que existiam. Força, inteligência e uma capacidade de enxergar 3 passos à frente. Mais tarde naquela tarde, encontrei Laura, minha melhor amiga, para almoçar. Ela foi meu porto seguro durante tudo aquilo. Uma das poucas pessoas que sabia de toda a história desde o começo. Você soube? Ela perguntou assim que se sentou. O David foi rebaixado. Parece que algumas decisões dele durante o caos do divórcio não agradaram nem um pouco o conselho da empresa. Balancei a cabeça. Não me surpreende. Ele sempre achou que era mais esperto que todo mundo. E por falar em esperteza, Laura se inclinou pra frente, animada. Como vai o novo projeto? Depois do acordo, usei parte do dinheiro para abrir uma empresa de consultoria, ajudando outras mulheres a lidarem com divórcios complicados e disputas financeiras. Parecia o certo a se fazer. Usar minha experiência para ajudar outras mulheres
mulheres a se protegerem. Estamos expandindo, respondi, sem conseguir esconder o orgulho. Abrimos o segundo escritório na semana passada. Olha só você, Laura sorriu. Distraída, a fundadora do próprio império. Quem diria? Pensei na mulher que eu era um ano atrás. Ingênua, confiando cegamente, acreditando que laços familiares vinham antes de tudo. Aquela versão de mim não existia mais. Hoje, eu era mais forte, mais esperta. E o melhor, sem amargura. Se alguma coisa, eu me sentia grata pelas lições que aprendi. Meu celular vibrou de novo. Outra mensagem da Eleanor. Sinto sua falta. A família não é mais a mesma sem você. Arquivei sem responder. Algumas pontes, depois de queimadas, simplesmente não merecem ser reconstruídas. Naquela noite, enquanto analisava inscrições para o programa de mentoria da minha empresa, refleti sobre o quanto a vida tinha mudado. A família que tentou me destruir, sem querer, me libertou. A tentativa deles de me deixar sem nada, me empurrou a me tornar muito mais do que eu jamais imaginei ser. A campainha tocou. Era a Jessica, com uma garrafa de vinho nas mãos. Nossos encontros mensais tinham virado uma espécie de tradição. Um brinde a karma, ela disse, erguendo a taça enquanto se acomodava no meu sofá. E o David tá namorando outra, viu? A coitada nem imagina no que tá se metendo. Será que a gente devia avisar? Perguntei meio brincando. Jessica riu. Alguma coisa me diz que ela vai perceber sozinha. E dizem por aí que ela manja bastante de informática. Vai ver, ela descobre tudo bem antes do que a gente. Trocamos um olhar cúmplice. Às vezes, a melhor vingança não é dar o troco. É seguir em frente e deixar que o destino faça o resto. Mesma família que um dia me chamou de ingênua, acabou me ensinando a lição mais valiosa. Nunca subestime alguém que não tem mais nada a perder. Minha nova vida não foi construída em cima de vingança ou rancor. Foi construída com sabedoria, coragem e a consciência de que, muitas vezes, as piores traições nos levam aos melhores começos. Ergui minha taça para o pôr do sol, agradecendo em silêncio por tudo que eles, sem querer, me ensinaram. A história de como a família do meu marido tentou me destruir acabou sendo o ponto de partida da minha maior transformação. Às vezes, a melhor vingança não é se vingar, é evoluir.